Olá pessoal, nessa aula nós vamos ensinar um recurso muito interessante que você pode fazer no seu servidor web, que é criar um virtual host, ou seja, você cria diretórios virtuais para pastas dentro do seu servidor web, de maneira que você pode chamar um endereço na sua URL e esse endereço ele chama uma pasta local. Então imagine, por exemplo, que legal você ter um domínio.com.br, lógico, só na sua máquina, que em vez de ir para a internet, ele procura uma pasta no seu computador. Tá bom? A gente vai aprender como é que isso funciona. Isso é interessante também que você pode, na sua hospedagem na nuvem, você pode criar os seus virtual hosts para hospedar mais de um site no mesmo servidor na web. Então, se você contrata ali, por exemplo, uma máquina virtual mesmo, né? Então, você consegue fazer isso para ter vários sites no mesmo computador, se isso for interessante para você, tá bom? Exato. Como que você vai fazer essa configuração? Então, primeiro você vem aqui no seu XAMPP e procura a pasta do Apache, o seu servidor web. Abre a pasta Apache e vem na pasta conf. Abre a pasta extra e vem aqui no arquivo httpd vhosts. Clica aqui com direito e abre ele com o seu Sublime. Aqui ele tem dois exemplos de como você pode fazer essa configuração, tá bom? Basta você copiar aqui um deles, vamos fazer esse aqui que não tem a parte de configuração, algumas configurações a menos. Então copia ela aqui para baixo e tira os hashtags, que são os comentários, para a gente fazer com que essas linhas sejam interpretadas, tá? Executadas aí pelo servidor Apache. Então tira essas linhas aqui. E aqui você vai colocar algumas configurações. Por exemplo, você está falando que é qualquer coisa acessada na porta 80, ou seja, lá pelo navegador, pelo Chrome. Você pode colocar um e-mail específico para o webmaster desse domínio, tá? Que você está criando. A pasta onde ele está hospedado. Então, por exemplo, vamos criar uma pasta para esse virtual host, esse site virtual, né, servidor virtual em nossa máquina. Então, volta aqui no XAMPP, htdocs, e vamos criar uma pasta aqui. Vou criar uma nova pasta e vou chamar de website, tá bom? Website, a gente vai criar um novo PHP. Chamar aqui de index.php, vou abrir no Sublime, vou criar aqui um bloco simples de PHP e vou mandar apenas chamar a funçãozinha phpinfo, que traz aquelas informações da instalação do nosso PHP no servidor, tá bom? Certo. Acesse aí localhost. Então, o localhost ele está configurado na nossa pasta htdocs dentro do XAMPP. Então, a gente tem que acessar localhost /website /index, ou como o index é o arquivo padrão, você não precisa informar esse arquivo. Vai trazer as informações do servidor que está instalado lá, o phpinfo, tá bom? Então a gente vai copiar essa pasta aqui, esse diretório, e vai ser o nosso site virtual, nosso servidor virtual. Então volta aqui no Sublime, no arquivo conf, e você vai colocar aqui, no lugar desse caminho, aquela pasta, tá bom? Troca aqui as barras, né? Porque a barra aqui na configuração é ao contrário. Isso. Isso também você tem que tomar cuidado dependendo do sistema operacional que você está utilizando. Coloca o caminho dele aí, se for Unix, Linux, né? Isso. E agora você precisa mudar algumas permissões nesse diretório aí para o servidor Apache, tá bom? Você é obrigado a colocar essas permissões, senão ele não vai reconhecer o seu diretório virtual. Isso. Então, cola aí, copia exatamente como a gente colocou aqui agora. Você vai colocar novamente esse endereço. Esse diretório, né? Aqui no lugar do directory, Então, vou colocar aqui ele completo. Depois ele vem colocando a ordem, né, de permissão e negação. E ele diz assim, permita para todos. Allow from all. E require, todos são permitidos nessa pasta. Então isso é importante você colocar essas permissões. Se você não colocar, ele não vai aceitar. Além disso, tá vendo aqui quando está escrito server name? Esse é o endereço que você pode escolher para colocar aí no seu computador, tá bom? Vou colocar algum aqui como exemplo, mas você pode digitar o que você quiser, tá? Vou escrever aqui, por exemplo, local.curso php7.com.br, como se fosse um domínio. Eu pensei que ia chamar Bumblebee ou Optimus Prime. Poderia também. Então. Copia esse endereço aqui porque a gente vai usar ele de novo, tá? Deixa ele copiado, salva esse arquivo, ele já vai estar lá no Apache. Ele só vai começar a funcionar quando a gente parar e startar o serviço, tá? Sim. Mas antes de nós fazermos isso, volta aqui no seu computador e vem no disco C
Windows, System32, drivers, etc. E você vai editar esse arquivo aqui, ó, hosts, tá? Em outros sistemas operacionais você também vai ter esse arquivo hosts em algum lugar lá. Então você vai abrir ele e vai editar da mesma maneira. O que esse arquivo hosts ele faz? Exatamente aquilo que o Glaucio explicou no início da aula. Quando ele pegar um endereço escrito, de vez ele ir na internet e procurar, ele vai vir no próprio computador. Então é isso que a gente está ensinando o computador a fazer, sobrescrever esse endereço caso ele exista na internet. Na verdade, uma outra coisa importante sobre o hosts é que alguns vírus, né, quando você pega um vírus na sua máquina, às vezes ele pega, tipo, itaú.com.br, em vez de ir para o Banco Itaú, ele manda para um site hacker que é clone, né, do Itaú. Então, normalmente ele modifica o hosts. Então, até uma dica de segurança para você. Se um dia você estiver navegando e perceber um comportamento diferente, ou o site está diferente, abre o seu host para ver. Né? Abre o seu host para ver se ele não foi atacado e alguém ali com permissão simplesmente disse assim, em vez de ir para o site tal, manda para tal lugar, né? Isso mesmo. Toma cuidado com o hosts, é muito perigoso. Então aqui a gente vai fazer assim, ó. Esse domínio que a gente criou, esse nome, a gente vai falar que ele vai ser apontado para o IP 127.0.0.1, tá bom? Esse é o IP local. Então, significa a sua própria máquina. Nota aqui em cima ele tem até um exemplo, ó. Localhost vai para esse IP 127.0.0.1. Salva esse arquivo. Se o seu Windows estiver com uma proteção alta, você não vai conseguir salvar diretamente nessa pasta, justamente para evitar um vírus reescrever esse arquivo, sobrescrever ele. Se isso acontecer, você salva em uma outra pasta, por exemplo, na área de trabalho, ou nos seus documentos, onde você vai ter permissão, e depois copia esse arquivo e vem na pasta e cola. Aí o Windows vai perguntar, você deseja continuar a sobrescrever o arquivo? Aí você clica em continuar, clica em sim, e aí ele sobrescreve esse arquivo com segurança. Ou você abre o Sublime no modo administrador também. Você digita Sublime ali na caixa de busca do Windows, e aí em vez de clicar com o esquerdo, você clica com o direito, executar como administrador, aí dá um trabalho maior, porque aí você tem que ir lá no caminho da onde está o arquivo hosts e alterar lá, tá? Mas se você tiver alguma dificuldade, lembra do detalhe. Copia o arquivo hosts da pasta lá que a gente tem no Windows, no System32, drivers etc, joga no desktop, aí você clica com direito, abre no Sublime, edita, salvou, fecha o arquivo para ter certeza que ele está salvo, aí copia de volta, faz o caminho inverso, pega do desktop, copia lá, sobrescreve e dá todas as confirmações que o Windows vai pedir. Para finalizar, vamos reiniciar o nosso serviço do Apache, tá? Vamos ver. Vou abrir aqui o champ, vou parar o serviço e vou iniciar ele de novo. Tá? Se você cometer algum errinho ali de digitação, talvez naquele arquivo vhosts, nesse momento o serviço não vai subir. Aí vai ter que corrigir lá, olha com calma novamente essa aula, assiste de novo e starta o serviço. Então aqui não deu erro nenhum, reiniciou o serviço, vamos testar. Até agora a gente estava acessando pelo site localhost, e aí precisava colocar o diretório, /website. Agora a gente vai poder acessar por esse endereço virtual que a gente criou. Vamos ver? Tá aí. Tá lá. Ele automaticamente já acessou esse diretório por esse endereço e trouxe o mesmo arquivo para nós. Você aprendeu nessa aula como criar um virtual host, um diretório virtual dentro do seu servidor. Isso vai ser útil não só para exemplos futuros que vamos utilizar, mas também toda vez que você quiser, num servidor na nuvem, criar vários diretórios virtuais, para que várias pessoas, ou você tenha vários sites, né, vários domínios, né, na mesma máquina.